Olá a todos, eu sou o Wellington Casas, faço parte da equipe junto com o Murilo e a Tatiane e o nosso tema é a energia do hidrogênio. Bom, desde o início do século XIX, os cientistas identificaram o hidrogênio como uma fonte potencial de energia, né? E estudos atuais também revelam que o hidrogênio ele vai ser fundamental na produção energética mundial dos próximos anos, devido às atuais emissões de gases de efeito estufa e sobre o aquecimento global, que precisam urgentemente de uma redução. Então, o porquê do hidrogênio? O hidrogênio ele é o elemento mais abundante no universo, só que, no entanto, no nosso planeta é raro a gente encontrar ele no seu estado livre. Então é preciso extrair ele de outros materiais, como a água, o carvão, biomassa ou o gás natural. Isso porque ele é quimicamente muito ativo, então raramente ele vai permanecer sozinho como um único elemento. Então essa capacidade que a gente tem para obter ele, junto então com a sua alta eficiência, a baixa toxicidade, a longa vida que ele possui e sua limpeza, então vamos fazer dele então um recurso altamente apreciado então pela indústria e pelos cientistas, já que apesar de ele ser um gás muito leve, ele contém uma grande quantidade de energia por unidade de massa. Atualmente ele é maior do que qualquer outro combustível conhecido, fica em torno de 120,7 kJ por grama. E quando ele está em estado líquido, ele vai possuir uma relação de volume de 1 para 700 quando comparado com o seu estado gasoso. Quando ele é queimado, então com o oxigênio puro, os únicos produtos vão ser o calor e a água, como a gente consegue conferir na reação aqui abaixo. Então o hidrogênio ele é o combustível mais limpo que existe e com uma grande capacidade de armazenamento energético e uma possibilidade então de ser obtido de múltiplas fontes de energia. É importante falar que o hidrogênio ele não se trata, portanto, então, de uma fonte de energia em si, mas de um portador de energia. Ele é um vetor energético então que permite armazenar grandes quantidades de energia proveniente de qualquer fonte. O hidrogênio então ligado em compostos orgânicos e na água ele constitui aproximadamente 70% da superfície terrestre e então a quebra dessas ligações desses compostos então permite então produzir hidrogênio e então utilizar ele como combustível. A problemática então do hidrogênio é como gerar o gás e de que maneira armazenar. Tá? Em seguida, então, vem questão de infraestrutura e de segurança do mesmo. Atualmente, então, existem duas formas mais populares de se produzir esse hidrogênio, né? A primeira delas é o reformado com vapor de água do gás natural. Esse método ele abrange 95% da produção mundial de hidrogênio. Tá? Ele consiste em combinar metano com vapor de água para produzir o dióxido de carbono e hidrogênio. Só que o grande inconveniente desse processo é que ele vai acabar produzindo CO2 e isso porque ele emprega como matéria-prima, né, o combustível fóssil, que é o gás natural. O outro modo, que é o segundo modo, que é o modo mais popular, também é o segundo modo mais popular utilizado atualmente, é a eletrólise da água. Ele limita-se a 5% da produção mundial e consiste, então, mediante da dissociação da molécula de água em seus componentes, hidrogênio e oxigênio, empregando a eletricidade. O objetivo disso é gerar, então, uma eletricidade renovável para baratear os custos e obter, então, um hidrogênio livre de emissões associadas à sua produção. Algo que já ocorre em alguns lugares da Ásia, do Oriente Médio e da África. O hidrogênio, no seu estado líquido, ele necessita então ser armazenado a uma temperatura de menos 253 graus Celsius, ou seja, em baixa temperatura. Já em estado gasoso, então, para armazenar ele é necessário um grande volume e pressão. Mesmo o hidrogênio sendo o elemento mais leve da tabela periódica, ainda assim, quando no estado líquido, ele é mais denso, por exemplo, do que a gasolina. Então, comparando com um tanque de gasolina convencional, o sistema de armazenamento de um tanque de hidrogênio ele pode ser de 4 a 10 vezes maior e mais pesado para uma quantidade de energia equivalente. As principais formas então de se armazenar esse hidrogênio atualmente estão a seguir. A primeira é utilizando um reservatório de gás comprimido. Atualmente a preocupação
Então, minimizar o tamanho e maximizar o volume de hidrogênio que se consegue se armazenar, né? Os cilindros atualmente, os mais utilizados, eles conseguem armazenar hidrogênio com uma pressão de 250 bar, ou 3.600 psi. E existem alguns estudos e desenvolvimento de novos ciclos que conseguem operar com 5.000 psi ou 350 bar. Também existe o reservatório de hidrogênio líquido, tá, que é necessário em qualquer local para se armazenar, né, esse hidrogênio, já que ele possui uma grande quantidade de energia, o que de fato é considerado então, uma vantagem para se utilizar, por exemplo, num avião ou em um automóvel. Os tanques, né, desse hidrogênio líquido eles conseguem ser mais leves e menores. A gente pode armazenar eles também em hidretos metálicos. Esse armazenamento ele acontece através da absorção do hidrogênio por metais em condições de alta pressão e temperatura controlada, que assim a gente consegue gerar os hidretos metálicos, liberando então o hidrogênio quando aquecido em uma baixa pressão e numa alta temperatura. Porém, esse método ele não é tão vantajoso porque somente ele pode carregar o hidrogênio puro. E o hidrogênio puro, então, ele pode ser contaminado muito fácil. E o quarto modo é através de hidretos alcalinos. Esse método de armazenamento ele é recente, né? Ele é uma variação do método do hidreto. Nesse caso aqui, o hidrogênio ele é petrificado, então podendo ser mantido coberto de uma maneira fácil para ser transportado. Já o sistema então de armazenamento de microesferas, então é necessário pequenas esferas de vidro, no qual o hidrogênio então ele é forçado a entrar sob uma alta pressão. As vantagens então de se utilizar o hidrogênio como um combustível. A redução, a primeira delas é que a redução de emissão dos poluentes na atmosfera ela é bem dizer zero, tá? Ele vai apresentar uma velocidade de combustão superior quando comparado com outros combustíveis. A sua célula combustível ela é mais operativa do que o motor a combustão interna. O hidrogênio ele é um recurso ilimitado, tá? E mesmo ele sendo obtido através de combustíveis poluentes, no caso o gás natural, ainda assim ele pode diminuir em 50% a emissão de dióxido de carbono e ainda assim se tornar um combustível renovável. Já as desvantagens do uso do hidrogênio é que, primeiro delas, é a inevitabilidade do uso de metais nobres como platina. Ele vai utilizar uma grande quantidade de platina, essa platina ela vai ser utilizada como eletrocatalisador na reação da célula de combustível. Ele ainda possui um elevado custo relacionado à sua obtenção, tá, e armazenamento. E o transporte e a distribuição do hidrogênio ele ainda é visto com dificuldades na indústria. Boa tarde, pessoal. Então eu vou falar um pouco sobre a energia movida a hidrogênio no cenário global. A gente sabe que existe uma meta que busca de reduzir as emissões de CO2 em 60% até o ano de 2050. Segundo a consultoria Carbon Tracker, a partir do ano de 2030, as fontes renováveis elas vão superar as fósseis, e no ano de 2050, mais de 50% da demanda global vai ser atendida por fontes limpas de energia. Sabendo disso, países como China, Índia e Japão eles estão buscando a energia do hidrogênio para solucionar essa meta. E percebendo essa demanda desses países, algumas multinacionais elas formaram o Hydrogen Council. É uma poderosa coalizão que busca liderar a economia do hidrogênio. Hoje ela movimenta 2,5 trilhões por ano e já conseguiu 30 milhões de novos empregos. A gente pode ver o empenho dos países em buscar fontes limpas de energia, por exemplo, na Índia, que em 2012 ela já estava anunciando investimentos nessa área, com a criação de uma frota de triciclos movidos a hidrogênio no país. E em 2018,
ela já estava com a meta de trocar toda a frota de ônibus de Nova Delhi para energia movida a hidrogênio. E depois ela estendeu esse programa para os tuk-tuks motorizados, que são meios de transporte bastante utilizados naquela região. Já no Japão, a gente tem que existem 60 postos de abastecimento de hidrogênio em todo o país. E lá também foi construído o primeiro hotel do mundo com energia de 100% de hidrogênio. Esse hotel está localizado em Tóquio, nas imediações do aeroporto. O governo ele também tem algumas metas. Uma delas é que até 2030 toda a sociedade japonesa ela vai ser baseada no hidrogênio. E em 22 anos ele quer construir 320 postos de abastecimento, pois hoje eles contam com uma frota de 800 mil carros. E para dar suporte ao governo, as empresas Toyota, Nissan e Honda, que são 3 gigantes da indústria automotiva no Japão, elas se uniram para criar uma empresa e construir esses postos. E com isso elas conseguem baratear os custos de implementação dos seus veículos. Um comentário sobre essa questão da energia de energias limpas, né, energias renováveis no Japão, é feita pelo diretor de projetos do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, que ele disse que o nosso objetivo é utilizar recursos regionais como energia renovável. Resíduos de plástico e lodo de esgoto vão contribuir não somente para expandir o hidrogênio de baixo carbono, como também para aumentar os índices de autossuficiência de energia regional. Na China, o país ele já possui 1.200 veículos. E para esse ano de 2020, ele tem a meta de ter 5.000 novos veículos na estrada. Daqui a 5 anos, ele busca ter 50.000 novos e até 2030 ele quer ter 1 milhão de veículos movidos a hidrogênio. A montadora, a Great Wall Motor, ela investiu pesado na pesquisa e desenvolvimento da energia movida a hidrogênio e de veículos que usam da célula combustível como energia. O governo ele também planeja implementar infraestrutura de abastecimento de hidrogênio em cidades com alto nível de infraestrutura, as principais cidades da China, até a partir desse ano de 2020. E depois ele quer expandir para todas as regiões da China. No Brasil, a gente tem um cenário um pouco diferente, pois o investimento aqui ele é tímido em relação a essa energia. Uma das iniciativas a gente pode perceber que foi o protótipo de um ônibus com a autonomia de 330 quilômetros, construído pela COP da UFRJ em parceria com a Furnas. A gente tem também uma iniciativa da Itaipu Binacional, que ela tem um núcleo de pesquisa do hidrogênio, que eles já conseguem obter o gás e conseguem gerar a pilha de combustível, eles já conseguem essa etapa. Aqui embaixo tem um comentário sobre o responsável por esse laboratório, que ele explica mais ou menos como que funciona. Ele diz que o laboratório interage com o Itaipu. Ele utiliza o excedente de água para produzir esse hidrogênio. Também foram realizados alguns estudos e algumas propostas, até vocês podem ver ali na imagem ao lado, que é uma proposta que vai do ano de 2010 até 2025, que ele busca promover ideias
para que as políticas públicas elas consigam utilizar esse material para implementar a energia no país. E também, por último, vocês podem observar na notícia ali acima que uma pesquisadora do Ceará, ela conseguiu transformar a água do esgoto em hidrogênio. Em relação às aplicações do hidrogênio como combustível, há algumas aplicações, as mais simples, são no setor automotivo, como a gente já imagina, né? Existem alguns protótipos de combustível de hidrogênio, motores com combustível de hidrogênio à base de combustão. Eles são poucos, eles não deram muito certo, a gente vai entrar em mais detalhes depois. Existem células de hidrogênio que geram energia elétrica para automóveis. Também podem ser usados para outras aplicações, mas a princípio eles foram criados para isso. Compostos de hidrogênio para foguetes, que são um exemplo é a hidrazina. Vamos citar o exemplo do filme Perdido em Marte, entrar em mais detalhes depois também. E aí temos o exemplo da bomba de hidrogênio e da fusão nuclear. Então, em relação à combustão do hidrogênio, foram criados alguns protótipos de carros movidos a hidrogênio com a ideia de reduzir o nível de emissão deles, porque, como a gente já viu, a combustão do hidrogênio ela vai ter como resultado a água. Então, eles seriam um combustível limpo. A questão aqui é que eles tentaram fazer esses motores a combustão. O modelo que eles usaram foram motores rotativos Wankel, e a BMW chegou a produzir até 2 protótipos deles. Só que o resultado dessa queima, ela ficou com menos rendimento do que a queima de gasolina. Então ela não valia a pena porque primeiro para você condensar o hidrogênio e usar ele como combustível já tinha um gasto bem maior do que o da gasolina. E o segundo é que como essa queima não dava tanto rendimento no carro, ele tinha uma autonomia muito baixa. Então não compensava fazer esse uso. Em relação à célula de hidrogênio, que é a outra forma de combustível automotivo que eles criaram, foi feito esse estudo dessa célula, onde eles usam um ânodo e um eletrólito para fazer essa relação entre o hidrogênio dissolvido no ânodo, para que ele libere elétrons e forme prótons, liberando corrente elétrica. E essa corrente elétrica era captada pelo sistema elétrico do carro e fazia com que o motor funcionasse. Essas células são bastante usadas hoje em dia. Eu achei autonomias de até 350 km. Isso foi no fornecedor da Renault, o modelo que eles deram. E para usos mais pequenos, até 5 kW de capacidade, que é considerável. O exemplo do combustível na aeroespacial. Ele não é um combustível de queima usado na aeroespacial, ele é aquele combustível de manobras que a gente vê bastante. O termo referente a isso é o propelente para satélites artificiais. Ele é bastante usado para isso, acho que tem cerca de 59 satélites que usam hidrazina hoje orbitando. A fórmula da hidrazina é N2H4, então ele é a base de nitrogênio e hidrogênio. E aqui embaixo a gente consegue ver as reações que a hidrazina consegue fazer para se dissolver. Ela se transforma em amônia e nitrogênio, ou em gás nitrogênio e gás hidrogênio. Esse aqui é amônio, pelo que eu bem me lembro. E o filme que eu estou citando aqui é o filme Perdido em Marte. Esse aqui é um exemplo bem legal do combustível à base de hidrogênio, justamente pela capacidade dele de produzir água. No exemplo do filme, eles usam... Ele está perdido em Marte e ele não tem como sobreviver lá porque ele não tem comida e o solo é implantável. Então o que ele faz? Ele pega a hidrazina do combustível do foguete dele, que ele usava para as manobras, para propulsão. Ele consegue quebrar essa hidrazina
em gás nitrogênio e gás hidrogênio, e ele usa esse gás hidrogênio queimando ele, formando água. E essa água ele vai captar com esses painéis aí que ele fez e vai fazer um efeito estufa, certo? E essa água vai ficar captada ali no solo e ele vai conseguir plantar com essa água. Então esse é um exemplo bem legal de uma aplicação espacial, digamos assim. Agora quanto à bomba de hidrogênio, que é a bomba mais potente criada pelo ser humano, a teoria por trás dela surgiu por volta de 1939, meio que junto com as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial, que elas já tinham sido produzidas, né? Então, os compostos principais delas são deutério e trítio, que são basicamente hidrogênio com mais elétrons. E eles usam hoje em dia até o urânio na bomba de hidrogênio para causar uma segunda reação de fissão nuclear que vai gerar uma outra fusão. Então, ela é extremamente potente. Como eu já falei, elas explodem com uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia ela começa sempre com uma fissão, que é quando você quebra um átomo com bastante energia, ele vai liberar toda essa energia e essa energia vai acelerar os átomos de deutério e trítio, que vão se chocar um contra o outro, fazer uma fusão nuclear, vai gerar essa fusão vai gerar um isótopo mais carregado, digamos assim, que geralmente seria o hélio, né? E muita energia. Então a comparação aqui que eles dão, que eu achei, é que a Little Boy, que foi a bomba atômica que explodiu em Hiroshima, ela tinha uma potência equivalente aí a 20 mil toneladas de TNT. Essa bomba de hidrogênio de hoje, ela chega a ser 1000 vezes mais potente. Então, uma bomba que há sei lá, 70 anos quase, dizimou uma cidade inteira, hoje a bomba dizimaria 1000 vezes esse raio, digamos assim. Isso além de toda a radiação que seria exposta ao ambiente. Então é uma coisa bem grande, essa potência aí que o hidrogênio tem na fusão. E essas bombas elas são principalmente trabalhadas com hidrogênio porque com elementos mais pesados, cada vez você vai mais pesados, eu digo com mais prótons na constituição deles, que o hidrogênio só tem um próton, você precisa de mais e mais energia para que você consiga fazer essas fusões. Eles precisam estar cada vez mais acelerados. Então, o hidrogênio é o que tem mais capacidade agora, por ele ser mais acelerável, mais facilmente acelerável, e por ele ser menor, ele consegue formar esses átomos mais facilmente. Aí. E a fusão nuclear, que como a gente viu agora na bomba, mais ou menos como ela funciona, o maior exemplo dela é o Sol. O Sol, quase todas as estrelas, na verdade, elas começaram com moléculas de hidrogênio, e essas moléculas estavam com tanta energia que elas se chocavam umas com as outras, ainda se chocam, na verdade, e o choque delas ele vai gerar uma molécula maior. No caso aqui a gente teria um próton e um elétron, um próton e dois elétrons talvez, um deutério. Elas vão se chocar uma com a outra. Os prótons os prótons e os elétrons, né, vão se unir, vão formar uma molécula maior e vai ter uma liberação gigante de energia aí, talvez até mais elétrons. E isso aqui ainda vai estar acelerado e vai ter chance de chocar com outras. Então é uma reação em cadeia, que é o que está acontecendo hoje no Sol. Isso aqui também é o que a gente diz que o Sol vai acabar daqui a um tempo, porque quando consumir todo o hidrogênio, ele vai formar hélio. O hélio vai se chocar e vai produzir outras moléculas, assim em diante. E uma hora essas moléculas vão estar tão pesadas que elas não vão mais conseguir ter força suficiente para fazer a fusão, e o Sol vai começar a encolher. E aí ele vai virar uma anã branca que não tem mais toda essa energia na superfície e todo o sistema solar vai morrer. Geralmente isso acaba numa supernova também, que é o máximo da liberação de energia que o Sol vai ter. Então, essa fusão nuclear ela pode ser usada na indústria também, só que ela é bem difícil de controlar e ela precisa de muita energia para iniciar ela, que seria aquela fissão que a gente falou para tu ter uma reação em cadeia. O que eles usam hoje bastante é a fissão, que vai esquentar fissão é quando você quebra o átomo, que vai esquentar o gás, e esse gás vai fazer as turbinas girarem. Tem alguns que usam, eu não consegui achar muitos exemplos, mas tem fusões nucleares também, usinas, eu acho. E comumente, então, ele é usado em bombas atômicas.
que vai iniciar por uma fissão e depois vai gerar uma fusão.